Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@magis.com.br, pensamento@magis.com.br. Hoje estamos discutindo o projeto que prevê a ordem judicial para a internação compulsória em massa de usuário de drogas. O nosso entrevistado é o juiz Edson Feital, que é titular da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte, hoje como desembargador substituto na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Edson, falávamos então no bloco anterior, deixei uma questão para o senhor a respeito da questão da internação compulsória, que implica necessariamente em vagas. O Estado tem condições de bancar essa internação, já que os próprios presídios estão superlotados? Olha, não se interna as pessoas, primeiramente, em presídios. São em clínicas especializadas ou hotéis especializados, hospitais, né, especializados. O que acontece é o seguinte: o Brasil não está preparado para esse tipo de situação. Tanto na parte de internação, parte material, hospital, clínicas, como também na parte de especialistas nessas áreas. Nós temos muita dificuldade. Você pode ver que em Belo Horizonte, se você encontrar uns 3 ou 4 psiquiatras realmente especialistas em drogadição, são muito, é muito. Então nós temos esse problema. Onde internar essas pessoas? Onde colocá-las? Atualmente o governo se vale dessas fazendas de tratamento. Ligadas até muitas vezes à religião? Pois é, ligada muitas vezes somente à religião. Elas não têm um acompanhamento de um psiquiatra, não têm um acompanhamento de um psicólogo. Então é um tratamento até certo ponto que não é muito frutífero, você entendeu? Embora hoje, por exemplo, o Estado depende dessas associações em mais de 90%. Então hoje não temos estrutura então suficiente para atender. Não temos estrutura nenhuma. Se você precisar de internar compulsoriamente 20 usuários dependentes de crack, você não acha vaga dentro de Belo Horizonte, nos hospitais. E os críticos, ainda além de reprovar essa medida, a chamam de higienista, violenta, repressiva. O senhor acredita que isso afeta os direitos de cidadania da pessoa? É um sequestro dos direitos dela? Olha, eu acho que o maior direito que a pessoa tem é o direito à vida. E quem é viciado em crack sabe que a vida dele está em risco. Então, se nós temos que garantir algum direito a um cidadão, e a garantia da saúde é constitucionalmente exigida, e é determinação e dever do Estado, nós temos que garantir a dignidade e a vida. Vou ampliar nosso debate convidando aqui os estudantes da Faculdade de Direito da UniBH, Centro Universitário UniBH. Por favor, primeira pergunta. Do ponto de vista jurídico, a intervenção compulsória deve ser aplicada a todos os casos de dependência ou somente naqueles em que as pessoas não têm condições de se manifestar? Olha, Patrícia, deve ser aplicada às pessoas cuja vontade está dominada pela droga. O juiz tem que avaliar caso a caso, principalmente dos viciados, dependentes, realmente comprovadamente dependentes de droga, e não a todos os casos de forma indiscriminada. Eu gostaria de saber, a internação compulsória, em todos os seus processos, ela é eficaz? Por exemplo, depois que o usuário já está internado, o Estado oferece uma boa estrutura para manter e curar este viciado? Olha, Fabiana, enquanto ele estiver internado, o Estado tem a obrigação de oferecer a ele toda a estrutura necessária para que ele deixe o vício. Mas hoje em dia eu vou dizer para você com toda sinceridade, se ele sair da clínica, o Estado não oferece a ele mais nada. Então a possibilidade dele voltar a fazer uso de droga é muito grande. Inclusive esse é um dos grandes problemas do tratamento do usuário de crack. Normalmente em cerca de, vamos dizer assim, 60% a 70% do tratamento é ineficaz. Por quê? Porque depois que ele sai da clínica, ele não tem uma estrutura que o ampara para não ter mais necessidade de fazer uso de droga. Exemplo que acontece também com os egressos do sistema prisional também. Sem dúvida. Né? Bem, obrigado então a participação dos estudantes aí da Faculdade de Direito UniBH. Doutor Edson, a questão da prisão, digamos assim, ou internação, dependendo da crítica que se faz aí a respeito disso aí, a lei atual de drogas não permite que o usuário seja detido
mais. Sem dúvida. Como é que vai ficar essa situação? Identificar, por exemplo, que nem todo usuário é um dependente, como também nem toda aquela pessoa que vendeu drogas esteja ligada ao crime organizado, seja traficante. Sim. Primeiro, quem vendeu droga a todo momento é traficante, independente de estar ligado a crime organizado ou não. Mas aquele usuário que é simplesmente usuário, como que o juiz vai definir na prática quem necessita da internação compulsória ou não? Primeiro, ele vai se valer de um laudo multidisciplinar, que vai ter a participação de um psiquiatra especializado na área, de psicólogos, de assistentes sociais, que vão informar para o juiz da necessidade de internação compulsória daquele cidadão. Somente a partir daí é que o juiz vai determinar a sua internação. O juiz não vai simplesmente, por livre e espontânea vontade, sem conhecer tecnicamente o assunto, determinar a internação do usuário. Ele vai necessitar de um laudo médico dizendo que tem necessidade porque o cidadão já não tem mais vontade própria. Ainda assim, o senhor acha que pode haver riscos de excesso? Talvez não pela equipe, mas de repente a família está preocupada com o uso de drogas que não seja o crack, pode ser maconha, cocaína, isso pode ser aplicado também? Em tese poderia acontecer, mas os profissionais que lidam nessa área são profissionais sérios e eu tenho certeza que eles jamais se prestariam a esse tipo de serviço. Muito embora, por exemplo, eu já fui procurado diversas vezes por familiares pedindo a internação e muitas vezes aquele ali não era caso de internação. Era um caso, por exemplo, de um tratamento, às vezes, ambulatorial. Que resolveria o problema, Resolveria o problema. Muito bem. Eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente a experiência desse tratamento, a questão da drogadição em outros países. A gente volta em instantes.